Sejam todos bem-vindos de volta ao Podparla, um podcast que fala de assuntos relacionados sobre saúde, esporte, educação. Estamos novamente aqui, Maurício, meu grande amigo, eu, Celso Adami, Celso Underline Adami nas redes e meu grande parceiro aí. Maurício Bizzi, @Bizzi nas redes sociais. É um prazer estar aqui comigo. Valeu. Essa ideia com outros amigos. Outros grandes amigos de muito tempo, né? Muito tempo. Antes de tudo, gostaríamos de lembrar a todos que se inscrevam no canal, ative as notificações, para que todos possam, então, porque o nosso canal possa crescer, evoluir e mais gente possa, então, chegar a gente, né, Maurício? Tanto conteúdo legal, tanto conteúdo bom. A gente conversa com as pessoas aí, todo mundo elogia e fala assim, nossa, continue fazendo assim, né? Então, se inscrevam, deixe seu like, faça seu comentário, faça as perguntas, que é bem importante para o nosso canal crescer, né? Isso aí, deem o joinha, né? Compartilhem com o pessoal da família. Acho que é bem interessante divulgar esse conhecimento, né? Essa conversa que a gente tem aqui com os amigos sempre. E tenho certeza que vocês vão gostar. É isso aí. Mas estamos hoje novamente com nossos parceiros Digitaus, onde a tecnologia encontra a arte, um laboratório de prótese odontológica digital que nasceu já com o seu DNA, pensando em tecnologia, pensando em futuro, né, Maurício? Fluxo digital, né, com bastante precisão e qualidade, entregando em todo o Brasil. Além disso, SCAL na vanguarda da educação odontológica, uma escola de pós-graduação em odontologia, professores de renome nacional e internacional. Temos vários cursos até o fim do ano com grandes professores. Hoje, então, o Dr. Fananelli postou também que vai chegar agora em novembro o curso com o Júlio César Joly, um grande nome da periodontia nacional. Internacional. É, isso aí. Grandes nomes além disso, professor Galegnani. Vários cursos, né? Agora, já em outubro, vai ter vários cursos, né? Entrem nas redes sociais e procure o melhor curso que você assim almeja. Isso. E se você quiser colar aqui conosco, estamos à disposição. Você que tem o mesmo pensamento, que pensa em saúde, que pensa em esporte, que tem alguma parceria para fazer, a gente está aqui à disposição, né? Isso. A gente está aí para divulgar seu trabalho, sua marca, né? E cola com a gente aqui assim. É isso aí. Junto. Mas, enfim, vamos apresentar nossos convidados, uma dupla de amigos de muitos anos aí, Marco Rombaldi e Everson Batacini de Lima, né? Lima. É isso aí, sejam muito bem-vindos. A gente fica muito feliz por vocês ter tirado um tempo, eu sei da correria de vocês, a gente sabe que vocês estão sempre trabalhando e é cedo de manhã e é de noite, e tirar um tempinho para poder vir aqui para conversar e falar um pouquinho do trabalho de vocês é uma honra para a gente. Então, sejam bem-vindos, muito obrigado por tirar esse tempinho aí. Nós que agradecemos o convite por estar aqui. A honra é recíproca. É isso aí. A gente gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho, né? As pessoas que seguem a gente aí, eles gostam de conhecer os nossos convidados e às vezes no dia a dia a gente divulga nossas marcas, divulga a academia, enfim, mas não fala um pouquinho da gente, né? E as pessoas gostam de conhecer com quem quer ir treinar, né? Hoje a gente engajar, né, na parceria, as pessoas gostam, né? Então se apresentem, falem um pouquinho de vocês para a gente conhecer. Bom, então o meu nome é Marco Rombaldi, né? Sou graduado em Educação Física aqui pela Universidade de Caxias do Sul, 2010, se não me engano. Antes disso, tive uma vida de atleta amador no Recreio da Juventude, onde eu conheci o Celso e o Maurício, então a gente se conhece há pouquinho tempo, né? Alguns anos, todo né? mundo tinha cabelo. A gente falou em 92, nossa, é bastante tempo, né? Nem vamos fazer as contas. É isso aí. Enfim, me graduei em Educação Física, entrei mais pro lado de academia, desde quando eu era estudante ainda acadêmico, sempre trabalhei com academia, treinamento, aí fui saindo um pouco da academia, indo mais para o lado do personal trainer, até chegar no dia de hoje, que eu continuo como personal trainer, mas hoje também desempenhando uma função de preparador físico e sócio do Everson lá na Brave. Isso aí. Legal. Meu nome é Everson Batacini Lima, mas muita gente me conhece por Caveira, né? É uma marca já, não tem como tirar, né? Eu fui atleta de futsal, sempre gostei de esporte, sempre fui apaixonado pelo esporte, então comecei a fazer educação física, me formei lá em 99, aí acabei indo para Cuba fazer mestrado, acabei fazendo mestrado em Cuba e depois a gente
trabalhei em várias academias aqui também, trabalhei em clubes de futebol, aí, Instituto de Medicina do Esporte. Então, sempre o esporte esteve na minha vida e aí depois a gente montou uma academia. Era Six Gym, uma academia tradicional. Acabei saindo da Six Gym com um propósito diferente, que era trabalhar mais com atletas ou com pessoas que não curtiam muito a academia tradicional e também muitos, vamos dizer assim, entre aspas, os quebrados aí, né? Muita gente com joelho ruim, com coluna ruim, e então comecei a me especializar muito nessa área e aí surgiu a Brave, foi mais ou menos por aí. Conta um pouco da Brave, né? Porque a gente vê que é uma academia um pouquinho diferente, né? Uma academia, um centro de reabilitação. Centro de treinamento. Centro de treinamento. Eu acho que ela é várias coisas, né? Pelo que a gente consegue ver. Eu falo que o meu filho também treina lá, mas tem ali o pessoal que vem machucado e que quer reabilitar, tem gente que quer ter um treinamento diferente, como tu falaste da história de não gosta da academia, do peso, sei lá. Fazer um treinamento mais funcional e gente que quer se manter fazendo o seu esporte e prevenindo. Qual é a ideia da academia de vocês? Acho que a gente, vamos dizer assim, eu vou te falar um pouquinho, Celso, de como é que são os nossos públicos, né? A gente tem atletas de alto rendimento, a gente tem alguns programas específicos lá, né? A gente tem um programa para atleta, que é o BRV Atleta, que a gente chama. A gente tem um Performance, que são pessoas normais. E aí essas pessoas normais vão tem uma persona que a gente colocou assim, que é de 35 a 80 anos. A gente tem pessoas que malham nessa faixa etária. Aí a gente tem também um programa que é Care, que são os caras muitos pós-cirúrgico de joelho, pós-cirúrgico de coluna, que tem um problema um pouquinho mais... ombro, tornozelo, lesão, quadril, alguma coisa assim que muitos fisioterapeutas e médicos eles mandam para a gente. E um outro que é um programa de assessoria que a gente tem. O que está faltando no mercado hoje são profissionais que trabalhem muito nessa área de preparação física. Então, a gente dá assessoria para o profissional de juventude, né? A gente faz a parte de transição dos atletas, de pós-fisioterapia, ou algum atleta que tem alguma demanda a mais que a gente tenha que trabalhar, eles passam com a gente lá, do profissional. A gente tem também na parte da assessoria, o trabalho de base, trabalho com a base do juventude. Não que os atletas, sim, alguns buscam os nossos serviços, mas com a base a gente tem um trabalho um pouquinho diferente, que é estruturar um trabalho junto com os preparadores físicos da base do juventude. A gente começou a estruturar em termos de academia mesmo de juventude, uma academia lá dentro com o método Brave, com o nosso método lá. Então é um embriãozinho que a gente está colocando lá. Outra é com o Recreio da Juventude, a gente tem uma parceria lá, que aí o Marco atende lá e o Matheus também, nossos professores, eles atendem lá algumas categorias lá, de basquete, badminton vai atender agora, judô, algumas vôlei categorias. Também. Vôlei. Isso, aí a gente atende alguns atletas lá no CT do Recreio da Juventude. E pergunto para ti, Marco, qual que é o desafio de trabalhar com os atletas assim de alto rendimento, né? Porque tu já foi atleta, tu sabe como é que é essa rotina, eu sei que o Everson também já foi atleta, né? Mas e como que é trabalhar com esse público um pouco diferente, que tem a competição na sua veia, né? Na sua raiz? Então, quais que são os desafios que vocês enfrentam assim no preparo desses atletas? Não só no preparo, quem sabe, físico, mas quem sabe também psicológico, né? Mostrando que eles conseguem mais, né? Não sei se vocês têm isso na raiz da Brave lá também, esse pensamento, hein? Tem, só que a gente tem uma diferença, né? A gente trabalha com alto rendimento, que a gente pega o atleta profissional do juventude, que se enquadra nessa situação que o Everson colocou, que às vezes eles vão lá fazer uma transição, mas a gente atende aos atletas de alto rendimento de categoria de base, que aí às vezes a visão deles é um pouquinho ainda diferente do profissional, porque eles são no momento atletas de alto rendimento, mas não quer dizer que eles venham a viver disso, né? Mas o desafio é grande porque a gente tem que estar colocando na cabeça deles que enquanto eles atleta, eles têm que se cuidar, eles têm que ter cuidado com aquilo que eles fazem fora de campo, de quadra,
lá na Brave mesmo, ou no Recreio da Juventude, cuidando da forma como eles estão treinando para não correr risco de se machucar, essas coisas assim. E a questão de performance, né? Vamos falar de atletas aí, jogador de futebol, basicamente, né? Então, eu imagino que muitos procuraram vocês, eu vi assim vocês publicando, principalmente para ti, né, Everson, que muitos atletas de uma maneira eles queriam melhorar de repente numa fase de transição de temporada, né? Como é que tu mantinha esse pessoal bastante ativo, né, nesse momento de como é que tu trabalha essa parte das diferentes etapas da temporada do futebol, né? Porque eu tenho convicção que é bastante jogos, é difícil, lesão. Então, como é que é esse trabalho aí? Tem diferença grande se ele tá muitos atletas, o que eles fazem? Eles terminam a temporada deles, eles tiram lá seus 15 dias de férias e eles vêm pra gente aí para começar como se fosse uma intertemporada, não, uma pré-temporada. Eles começam antes de manutenção. Até não, porque o que acontece? No período, muitas vezes, que ele está treinando, ele não tem tempo de fazer. Tem jogo, vai ter jogo sábado, domingo, sábado, quarta, domingo. Então, assim, ele não vai ter muito tempo de fazer isso aí. Então, aí sim a gente monta um plano de treinamento. E tem o outro plano de treinamento que o cara, a gente consegue fazer um híbrido, uma semana tipo que ele consegue ter um tempo maior, a gente consegue deixar um treino um pouquinho mais intenso. Mas, hoje o treinamento ele mudou muito, ele não tem nada a ver com o treinamento de quando eu comecei a trabalhar no Juventude, por exemplo, né? Que foi lá sou extremamente ruim para lá, mas deve ser 2012, eu acho, que a gente que estava... Mais de 10 anos atrás. Faz muito tempo. Foi quando tu saiu do Recreio da Juventude? Cara, foi logo... Então, foi 2008. Marca melhor para mim. Tá? Então, foi quando eu entrei lá, logo depois tu saiu. Então, o tipo de treinamento que a gente fazia muito era treinamento de fitness, né? E esse treinamento era aquele treinamento que a gente fazia divisão por grupo muscular, hoje em dia não tem nada a ver. E era um treinamento que machucava mais, entre aspas, né? Ele tinha muita carga residual aí, formação de ácido lático, amônia alta, esse tipo de coisa. Hoje em dia não. Hoje em dia o treinamento, é fantástico, né? O tipo de treinamento, o cara, ele treina, cansa. E ele, cara, não fica com fadiga residual. Ele vai conseguir treinar numa boa. Porque o treinamento que a gente faz é um treinamento complementar. O treinamento principal é o treinamento que ele vai fazer no campo. Então, o que a gente tem que deixar, uma coisa básica que a gente tem que fazer é o seguinte, ele tem que estar bem para ele ter a performance lá. E não adianta eu matar ele aqui. Antigamente a gente matava, né? Treinava demais, com intensidade alta. A gente consegue fazer com uma intensidade alta hoje, mas, por exemplo, o que se fazia antigamente? Muita gente fazia uma base de força e depois passava para potência. Hoje em dia, a gente, numa mesma sessão de treinamento, a gente trabalha tudo. Força, potência. Então, hoje a gente tem uma atenção maior para mobilidade, uma atenção maior para estabilidade. Então, são todas essas nuances do treinamento que está muito melhor de trabalhar, então, muito melhor de treinar então não tem grandes problemas assim para o atleta performar. Essa ideia desses treinamentos são deixar o cara, vamos dizer assim, em dia para ele começar a fazer um treinamento que seja específico mais para o futebol. Sim, porque claro, muita gente que nos procura assim, ela diz assim, agora eu tenho tempo de treinar contigo, a gente vai treinar porque eu quero melhorar minha performance no campo. Se não tiver campo, boa noite, não vai melhorar. Precisa ter campo. Não tem como não. É muito fácil deixar alguém forte, é muito fácil deixar alguém potente, mas a maior dificuldade que a gente tem é transferir o que a gente faz na nossa sala para o trabalho de campo. Então não pode, tem que ser coligado isso. Esse trabalho de campo tem que estar junto, senão não vai. E o pessoal, tanto o preparador do Juventude, ou mesmo os técnicos, eles chegam a ligar para vocês, como é que está o cara, ele está indo bem, sempre. Ele está desenvolvendo, né? Não, acho que esse é o fundamental e o difícil na nossa área, tá? Em qualquer área, a comunicação. Mas esse é o fundamental não tem como não ter sucesso se a gente não tem comunicação aí, tá? Então, a gente conversa com os preparadores físicos, fala de algum detalhe, conversa com a parte de fisioterapia, muito, com a parte de fisioterapia, com os médicos e, cara, essa interação anda bem, viu? Anda bem. Nem sempre anda, mas quando anda, é afinado. Vou dar um exemplo. O Everson atende mais, às vezes pega mais o pessoal do Juventude, né? O profissional do futebol.
Eu, como eu estou lá no Recreio da Juventude, eu pego muito as meninas. Eu atendo as meninas do vôlei, meninas de 14, 15 anos, e o basquete, 17, 19 anos. Tipo, as gurias do vôlei, elas estão entrando pela primeira vez, as de 14 anos, na parte de preparação física. Então, o meu foco com elas é mais ensinar os movimentos do que propriamente já cobrar algum desempenho lá dentro. E por elas ainda estar em crescimento, desenvolvimento, vira e mexe, uma tem uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, aí eu já sou amigo de todos os fisioterapeutas, eles já têm meu telefone, eles me mandam mensagem: Marco, hoje venho a fulana, fiz isso, é melhor nós ter esse cuidado. Aí já entro em contato com o Rodrigo, que é o treinador. Rodrigo, hoje a fulana não vai treinar, vai ficar aqui. Conversei com o fisioterapeuta e assim vai. É a categoria de base, mas a estrutura em si já é como se fosse o profissional, porque tem que ser assim. E vocês também já tiveram lá dentro dos clubes, que vocês também têm essas parcerias, então eu acho que já é uma relação até pessoal, né? Se tu trabalha com o treinador do vôlei, já conhece. O treinador do basquete já foi teu treinador, teu amigo. O Elcio trabalhou dentro do Juventude, então eu acho que até é mais fácil, né? Porque a gente tem esse contato direto. E se não tivesse, eu acho que precisa ter. Eu acho que como é que a gente vai trabalhar dois reforços físicos diferentes de forma sem conversar? A pessoa é a mesma. Eu acho que se ela, como tu falaste, né? Se tu fizer eu vou fazer o meu aqui, ele vai ter que sair daqui forte, mas daí ele vai ter um outro treino de força também, ele vai machucar. Eu acho que não tem como a gente não trabalhar junto com o fisioterapeuta, não trabalhar junto com o treinador, não trabalhar junto com o nutricionista. A gente trouxe aqui a nutricionista da Juventude também. Então, todo mundo tem que trabalhar no mesma frequência, né? Por que uma pessoa só? Eu imagino isso dessa forma, né? Claro. Eu queria, na verdade, perguntar para vocês, porque eu acho bacana o perfil do jeito que vocês treinam, né? Eu treinei com o Marco na Six Gym, né? Há algum tempo. Conheço a filosofia de vocês, mas eu acho interessante a gente comentar que a Brave não tem equipamentos de máquinas, né? Então, é outra filosofia de treinamento. Queria que vocês comentassem um pouquinho essa parte desse perfil de filosofia que vocês usam, sei lá, de técnicas, jeito, formas de abordagem, né? Eu vou te dizer o seguinte, uma pessoa normal, um atleta da vida como vocês, né? Um atleta da vida cotidiana aí, né? E um atleta de alta performance tem diferença no treinamento. Tem um atleta da vida normal pode fazer um treinamento de atleta de alta performance? Sim, pode fazer. Então a gente tem alguns equipamentos lá, e são equipamentos, alguns deles que são uma marca americana, que é a Kaiser, que são equipamentos que é por pressão de ar. Qual é a facilidade desse equipamento? Não vai ter impacto. Se eu vou fazer um movimento balístico lá, o ferro não vai bater, como é o roldano. E tem alguns equipamentos de roldano que a gente consegue trabalhar mais a parte funcional. O treinamento que a gente pensa muitas vezes em pessoas normais, eu quero dar performance para a vida dela, né? Então tem alguns movimentos, por exemplo, assim, que são totalmente diferentes de academia tradicional. Fato 1, primeiro, a gente não usa muitas máquinas, por quê? Porque as máquinas, se eu estou empurrando mais com uma perna ou com a outra, eu não vou saber, porque ela vai para o mesmo sentido, né? Então, o que a gente tem que trabalhar quando a gente faz sem máquina? A gente tem que trabalhar uma musculatura que são os estabilizadores. Os estabilizadores, eles não deixam ter lesão, né? E eles vão ajudar na performance. É isso. Então, muitas vezes eu tenho os velhinhos que vão para a academia e eu acho ótimo, acho que qualquer atividade física é excelente. A gente não está aqui para falar mal de A, de B ou de C, mas muitas vezes eles não têm equilíbrio. E a gente precisa, porque não tem os estabilizadores fortes, né? Tem uma moda aí legal aí que é o que alguns estudos saíram que a pessoa tem que ter a perna forte. Sim, ela tem que ter a perna forte, não tenha dúvida, mas ela tem que ter equilíbrio também. Essa perna tem que ser forte e equilibrada. Então, a gente trabalha muito com base unilateral, dificilmente a gente vai fazer um agachamento bilateral, vamos dizer que seria 20% do nosso treino, isso aí, né, do iniciante. Então, são esses detalhes a respeito de treinamento, que a gente até não gosta muito de falar de treinamento funcional, que é funcional, mas a gente não gosta muito porque hoje o funcional virou... banalizou. O que acontece? O funcional hoje é um circuit training, e tem alguns elementos no circuit training que tem funcional, e eu não acho ruim, mas muita gente acha que funcional, por exemplo, não existe força. Não existe potência, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Então é mais ou menos por aí. Quando a gente pensa em atleta, aí sim, aí a gente começa a fazer muito treinamento
no início de um pouquinho mais de força com potência, mas depois a gente muda mais para potência com força. Se eu deixar um atleta, por exemplo, numa máquina, a gente tem que analisar. Se eu vou fazer uma cadeira extensora, por exemplo. Cadeira extensora, quando eu faço esse movimento? Nenhuma vez. A gente não faz esse movimento quando a gente está se deslocando, quando a gente está correndo, quando a gente está jogando. Quando eu vou chutar uma bola, por exemplo, eu vou usar muito o quadril, vou usar o tronco para equilibrar. Então, ele não vai me ajudar em nada para atleta. Em nada. Abdominal, por exemplo. A gente pensa em abdômen. Desculpa aí, Marco. Abdômen, por exemplo. Cara, a gente não vai fazer... Abdômen não faz. A flexão de tronco a gente só faz quando levanta da cama. Então, o abdômen ele tem muito a função de não movimento. É de não movimentar. Então, são essas nuances que a gente leva em consideração do nosso treinamento. Eu ia dar um exemplo do que o Everson falou, do extensor, enfim. De novo, a gente não está aqui para julgar ninguém, né? Mas as pessoas às vezes machucam o adutor. Aí vão fazer o adutor lá na cadeirinha de abrir e fechar. Só que o adutor, a função primária dele não é fazer a tua perna abrir e fechar. É, enquanto tu está numa perna só, estabilizar teu joelho. E a partir do momento que tu fica numa perna só, tu vai estar usando o adutor na função real, que é a primária dele, que é de estabilizador. Então, nesse sentido, é o que a gente faz lá na Brave. A gente coloca as pessoas para fazerem os exercícios onde a gente busca com que elas tenham a prática, a vivência lá para melhorar ou para simplesmente ter o desempenho que elas querem com a função real do músculo, que talvez elas estejam precisando de um reforço necessário no momento. E como é que vocês medem, né? Porque, tipo, numa academia, vamos dizer, tradicional, muitas vezes a pessoa mede assim, eu consigo fazer tantas vezes o movimento com tanto peso, né? A máquina lá tem uma referência, né? E como é que vocês veem a evolução disso? Porque certamente vocês fazem diferentes treinos em diferentes momentos, com diferentes etapas, cargas. Como é que vocês medem a evolução, né? Tipo, consegue ter mais mobilidade, consegue reduzir dor, consegue fazer mais rápido, né? Como é que são as referências de aferição de evolução do atleta ou das pessoas que vão lá treinar? A gente inicia com uma avaliação, a gente faz uma avaliação dependendo desses públicos que eu falei que a gente atende, se é o care, se é o performance, o atleta, a gente faz a avaliação. A avaliação é o que é? Uma composição corporal numa pessoa normal. Muitas vezes no atleta, que ele vai passar lá rapidinho, a gente nem faz a composição corporal, o cara vai ficar lá 3 semanas e vai embora. Não vai, em 3 semanas a gente não vai fazer milagre com a composição corporal dele. Aí sim a gente faz uma avaliação de mobilidade e força, estabilidade. A gente vai avaliar alguns índices aí. Tem uma avaliação que é o FMS, é Functional Movement Screen, mas a gente não usa essa, a gente faz um adaptado dessa. Tem algumas coisas que a gente começou a fazer e diz, cara, isso não serve para a gente tira de lado. E para o atleta, sim, a gente faz algum teste de impulsão vertical, além de todos esses, né? Para ver quanto ele saltou, por exemplo. E a gente vai reavaliar lá na frente o quanto ele fez. Na série propriamente dita, se a gente pensa em população, por exemplo, o que a gente usa? Cara, tu consegue fazer 12, mas tu faz 10. E o que essa população normal tem outras coisas também. A gente não vai matar ninguém. O cara quer ir lá, tem muitos caras que eles não querem sofrer, sem problema, ele está lá, ele quer se movimentar, ele não vai fazer uma postagem e dizer que está pago, ele não vai, isso aí, cara, não. Quem faz isso lá sou eu. Tu é o cara da postagem, Marco, então. Não é nosso público, assim, não é o pessoal que quer ir lá, então assim, cara, tá contraindo musculatura, tá fazendo bem, tá melhorando teu dia a dia, e é muito difícil de medir isso, né? É muito difícil de medir isso, até em atleta muitas vezes não é fácil de medir isso. Não quer dizer que um resultado que ele teve ali, que ele vai poder transferir para a quadra. Em muitos casos, assim. Mas, e muitas formas que a gente usa, por exemplo, quando a gente faz a avaliação de força de extensores e flexores para o cara que tem problema de joelho, a gente faz a tradicional que eu estou falando, como se fosse um chuta-chuta, uma cadeira extensora, ou como se fosse uma mesa flexora. Nós temos um aparelho lá que a gente prende na parede, prende na canela do cliente, do paciente, do nosso aluno, e aí ele faz o movimento e aí vai medir lá a força que ele está em um número. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, a gente faz uma avaliação que não é a função do músculo. Exatamente. Que a gente treina, mas ele é um parâmetro para me dizer,
Tá. O cara fez uma cirurgia de joelho lá, de onde é que ele tirou o enxerto para fazer? Foi da posterior da coxa? Cara, aquela lá é 35%, não volta muitas vezes. E a gente pode se matar e não volta. Tem casos que, ok, então a gente tem uma boa curacidade. Se não volta, o que a gente tem que fazer? Tem que trabalhar um pouquinho mais a panturrilha dele, o glúteo dele, para compensar isso aí. É assim que a gente avalia. A gente trouxe uma das atletas de vocês, que é uma querida, que é a Lari, né? Já conversou com ela. Ela é fantástica, eu sou fã dela, né? E a gente queria perguntar como é que a gente adapta o treinamento para esses alunos especiais, assim, que têm deficiências. Como é que vocês fazem? Como é que modifica esse tipo de tratamento para um atleta que nem a Lari? Antes de tudo, vamos fazer uma adaptação, por exemplo, assim, a série, muitas vezes, que a gente faz, é uma série padrão. Ela tem progressões e regressões. Vamos citar um agachamento, por exemplo. Um senhor de 80... Quando eu boto lá agachamento, o cara de 80 anos vai fazer e o atleta vai fazer. Tá? A diferença é o seguinte, que o cara de 80 anos, muitas vezes, ele vai segurar no TRX ou segurar na barra e vai fazer o agachamento. O cara de 18 anos vai botar uma barra nas costas e vai agachar. Então, tá lá, a gente vai treinar movimento. Pronto, tá? Aí as pessoas normais a gente adapta. Cara, o cara tem um problema no ombro, o que a gente tira tal exercício, faz isso, adequação, mas ele segue uma linha. A Larissa, minha atleta aí, quando me chamaram, eu disse, cara, vou trabalhar com ela, tu trabalha esse cara, adoro desafio, vamos lá, vamos trabalhar. Eu chamei ela e disse, não sei o que fazer contigo, tá? Só para te avisar que eu não sei o que fazer contigo. E vamos fazer uns testezinhos aí. Então, a gente fez alguns testes com ela, a gente viu que ela não tinha muita estabilidade no quadril, esse tipo de coisa. E aí a gente começou a trabalhar e deu um puta resultado, começou a dar Mas assim, é instintivo, tá? No caso da Larissa, é totalmente instintivo. Ela tá mais forte que eu já. Nossa, ela tá... Nossa, a gente viu ela treinando. E Marco, eu queria te perguntar assim, o pessoal que tu treina lá no Juventude, né? Eu não sei se é a realidade, mas eu quando treinava e nós treinávamos juntos, a gente gostava de jogar. Né? Não gostava muito de fazer reforço ou eu vou dizer academia, né? Sim. Então como é que tu, como preparador físico, faz para evitar esse tédio, essas dificuldades de levar o pessoal, tirar o pessoal daquele, quero jogar, eu fico imaginando gurizada, né? Quer tá com a bola, quer bater, quer chutar, quer fazer. Então como é que tu tira esse pessoal e diz, hoje nós precisamos fortalecer, hoje nós vamos ter que melhorar, para melhorar na quadra nós vamos ter que fazer um treinamento. Não sei se isso é a realidade ainda hoje, se as meninas, seja elas do vôlei, seja o pessoal que tu acaba treinando lá no Juventude, se existe esse tédio, essa dificuldade de levar esse pessoal, tirar da quadra e fazer o treinamento, né? Ou se o pessoal vai de boa, assim, leva bacana esse momento. Eu atendo lá as meninas do vôlei, que é 14 e 15. Então, as de 14, elas estão iniciando na rotina de preparação física. As de 15 iniciaram no ano anterior comigo também, porque já é o segundo ano que a gente está lá no Recreio da Juventude. O basquete, que é o 17 e 19 anos, por mais que sejam mais velhos, o ano passado eu peguei guri de 17 anos que nunca tinha feito preparação física, tinha feito academia, que como o Everson falou antes, são coisas diferentes. Tu treinar numa academia com aparelhos, tem lá seus objetivos, enfim, seus benefícios, mas não é a mesma situação que treinar preparação física. Que a gente lá no Recreio da Juventude faz o mesmo modelo que a gente faz na Brave. E elas, falando das meninas, elas gostam, não é problema eu ter que estar chamando elas para preparação física, elas vão, claro que elas conciliam com estudos, o foco delas ainda é o estudo, então quando tem prova elas levam um atestado lá para comprovar a falta, mas enquanto elas estão na preparação física, elas fazem sempre tudo que é proposto. Claro, a adolescente ali, vez ou outra, tem que pedir para baixar um pouco em volume, prestar atenção no exercício, mas todas fazem, todas gostam, e isso se transfere também para o sub-19, sub-17. A gente tem uma regrinha lá que, tipo, um dia antes do jogo, eles não treinam, tá? Aí que nem o basquete vai ter jogo terça-feira. Aí eu disse, segunda-feira não é para ter treino. Aí todos me olharam, não, e se a gente quiser treinar? Eu disse, não, então vocês venham treinar, que a gente faz uma mobilidade, um exercício só de estabilidade, nada que vá comprometer ou sobrecarregar vocês para o jogo do dia seguinte. Então, nesse sentido, eles querem treinar. Eles
treinam toda hora. Tipo, o basquete ano passado teve um momento que eles estavam perto da final do estadual, teve um feriado, aí caiu num dia de treino, aí eles, não vai ter treino, é feriado. Eu disse, não, faz o seguinte, vamos vir treinar aqui. Eu converso com o Bruno, que é o treinador, eu ajusto o horário da preparação física para nós treinar a preparação física, depois vocês ir para a quadra, eu levo alguns de vocês junto, porque daí a preparação física era num lugar, o treino de quadra era em outro, eu levo e a gente treina. Então, nesse sentido, tanto o basquete masculino quanto o vôlei feminino curtem, treinam. São treinos extras, tipo, tem os dias de treino de quadra. E tem os dias de preparação física. Já é rotina deles, não é, eu vou se eu quero. Não, tu é atleta do sub-15 feminino, do vôlei, sub-16 no caso, que a nomenclatura é um pouco diferente da do basquete, elas têm que ir. Isso é cobrado delas. E elas vão, treinam, e a mesma coisa com o basquete. Então, isso já faz parte da rotina deles. Porque o clube disponibiliza para algumas modalidades e dentro dessas modalidades, algumas categorias, porque o clube não consegue ainda atender todas as categorias. Então, o vôlei é o sub-16 e o sub-19. Então, o basquete é o sub-17 e o sub-19. Então, eles já sabem que vão ter preparação física. A gente vê que o treinamento de vocês ele é diferente, ele é uma coisa mais moderna e tal. E que faz muito sentido na minha cabeça, assim. Mas e como eu acho bem interessante, né? E a gente imagina que isso faz parte de algum treinamento. Vocês estão sempre querendo evoluir. Como é que vocês mantêm essa evolução de estudos, de às vezes adequar, que nem vocês têm os desafios para passar, né? Eu vou ter que treinar uma atleta que seja uma para-atleta. Hoje tem cada vez mais gente, né? A gente vê o para-atletismo está cada vez mais, né, crescendo. E como é que vocês se mantêm atualizados assim, com as novas tendências de treinamento? Vocês incorporam coisas novas, às vezes, na metodologia de vocês? Enfim, como que vocês fazem isso? Eu vou dizer que assim, quando a Brave iniciou, eu e o Everson tínhamos feito um curso, uma certificação internacional de um treinador americano que ele é muito conhecido, que é o Michael Boyle. Ele é super bem sucedido nos Estados Unidos, já treinou a seleção, já foi preparador físico da seleção americana de futebol feminino, já trabalhou com beisebol, e ele que, digamos assim, que é o mentor ou o criador do treinamento funcional. Nós seguíamos ele. Aí começou a surgir umas outras formas de treinamento. Daí um dia eu estava comentando com o Everson, que o Everson disse, eu queria fazer o curso de sistemas complexos, era na época, né? Daí eu disse, Everson, olha aqui, achei esse curso aqui. Daí o Everson pegou e foi fazer. Né? Aí que a gente começou a abrir a caixinha, vamos dizer assim, porque nós no início era só treinamento funcional. Daí, calma aí, tem algumas outras situações, outros tipos de treino que estão surgindo que a gente pode incorporar. Né, Everson? Não, eu acho assim, se a gente ficar um ano sem se atualizar, a gente está fora do mercado, na minha opinião. Como qualquer profissão, né? Como qualquer... a gente está fora do mercado. O que acontece? Quando a gente trabalhava com musculação tradicional, eu tive uma lesão muito grave do meu joelho. Eu tinha me pesado meus 85, 86 quilos lá. E aí fui fazer um teste no fisioterapeuta e disse, cara, tu tá fraco. Eu disse, tá de brincadeira, né, cara? Eu faço agachamento com 200 quilos. Ele disse, não era 200, né? Mas, eu estava fraco. E eu disse, cara, isso aqui não tá me agradando. E aí eu mudei totalmente. A gente foi fazer duas certificações internacionais com americanos, o Michael Boyle. Depois fiz uma certificação com o holandês, que é Franz Bosch. E, cara, a gente não para nunca de se atualizar. Treinamento estanque, ele não existe. Ele é um organismo vivo e ele recebe influências e é o que a gente coloca na nossa caixa de ferramentas. A gente tem uma caixa de ferramentas lá e a gente vai acrescentando algumas coisas e algumas coisas a gente vai tirando, que não servem mais. Então, é isso. É mais ou menos por aí. E como é que vocês... tu fala aqui que tu se lesionou, né? Então tem a experiência, né,
como é que eu vou falar? Experiência ruim de ter se machucado, né? E aí tu entende o atleta que se machuca, né? E como é que vocês usam essa percepção de vocês para usar nos treinamentos? Não, né? eu acho que assim, eu vou ser sincero para ti, eu sempre disse que, cara, todas as lesões que eu tive, e não foram poucas, que eu fiz bastante bobagem na vida, me ajudaram a trabalhar com outras pessoas. Não tenho dúvida disso. Tanto é que, cara, meu joelho eu não tenho mais cartilagem, nível 4 para nível 5. Eu faço tudo, cara. Eu faço tudo, não tem problema. Cara, de vez em quando, se eu não faço as minhas manutenções, eu sinto dor. Sim. Se eu não faço minha mobilidade, se eu não trabalho minha estabilidade, se eu não faço meu reforço, eu deixo de lado, eu vou sentir dor, eu volto a sentir dor. Mas, cara, fui praticamente condenado, né? Você não pode mais agachar, eu agacho, uma perna só e... Eu tenho uma condromalácia também do grau 2 para 3, se eu não me engano, e, cara, eu corro, tipo, eu tenho 90 quilos. Né? Então, quanto do resto ele nos ajuda nisso aí, da gente não ter a dor no joelho? Porque o reforço muscular, a minha mobilidade, o meu equilíbrio, são todos os fatores que provavelmente me fizeram eu não doer mais meu joelho. Quando a gente começa a correr, é muito comum, né? As pessoas falam assim, bom, meu joelho dói. Eu tenho dor, por exemplo, eu comecei a correr, eu tinha dor no ligamento, porque, né? Isso, as canelites todas. Então a gente começa a ter dor que com o tempo elas vão diminuindo, passando. E quais essas outras coisas então que nos ajudam a gente não ter aquela dor? Porque o meu joelho é o mesmo, ou pior do que era naquela época. Mas é um conjunto, tu trabalhar mobilidade, tu trabalhar estabilidade, tu trabalhar reforço, tu trabalhar coordenação, tudo isso te dá um suporte para que quando tu vai fazer o teu esporte, o ligamento do teu joelho, enfim, ou qualquer outra articulação esteja sadio ou dentro do possível esteja apto para fazer a atividade que uma coisa que a gente não treinava é tendão. A gente sempre pensou muito em músculo. Tem que usar músculo, mas o tendão ele é muito mais forte que o músculo. Então a gente... E ele não regenera, né? E ele não melhora, né? O tendão, vamos pensar assim, o músculo talvez trabalhe e melhore, mas o tendão ele melhora também. Melhora, o tendão melhora. Então assim, muitas vezes como eu vou treinar o tendão? Como a gente assim, cara, tu tem que fazer uma isometria grande com uma carga alta, tudo isso que veio da fisioterapia. Então aí a gente consegue trabalhar. Então, assim, como a gente faz o treinamento de atleta, por exemplo, no início da temporada, a gente trabalha muito tendão e sim, daqui a pouco um ganho de massa muscular, que fica aquela dorzinha, mas a gente tem tempo. Mas eu sou obrigado a trabalhar tendão hoje. Então, são essas nuances de que... E como é que vocês... sobra tempo, vamos dizer assim, para vocês treinar, né? Eu sei que o Marco... ele posta mais, não sei, né? Ele é muito tapago ali, né? Fiz o meu... Everson é bem mais discreto. Isso. E aí eu vejo muito Marco nas redes sociais, né? Então, tipo assim, como é que vocês organizam a agenda de vocês? Tipo, tem lá um momento de... eu vou tirar uma meia hora, uma hora para treinar, né, para reforçar, para fortalecer, para melhorar, né? Como é que vocês organizam a agenda de vocês aí para fazer? Geralmente o meu treino é de 3 a 4 vezes por semana e eu treino quando fecha a academia. Não tem ninguém, eu vou lá, boto meu fone de ouvido, dou uma viajada lá e eu treino. Final do dia. Eu gosto de treinar também. Essa semana já treinei 4 vezes, mas também é de 3 a 4 vezes. Eu gosto de treinar, às vezes, no sábado, depois do horário da academia também, que daí a academia está lá, às vezes está o Everson treinando também, mas sem muita gente, que daí eu fico viajando lá e faço o meu treino, enfim. Mas a gente sempre dá um jeitinho. O que facilita a nós em relação aos demais é porque a gente está lá. Tipo, hoje de manhã uma aluna minha não foi, cancelou, eu estava lá, disse, vou treinar. Já aproveitar um treina o outro ou não? Não. Cada um que se vire. Não que não pudesse. A gente dá pitaco no treino. A gente se fala, se dá pitaco. Isso é normal. Mas vocês treinam com qual... certamente tem um objetivo, né? Ou para se manter, mas treinam para algum objetivo específico. Gosto de correr, gosto de pedalar, gosto de fazer jogar bola, né? Tem algum esporte em específico que você se dedica mais? Eu muitas vezes eu treino para dar treino. Eu treino para dar treino. Isso aí é... Claro, eu jogo meu tênisinho de vez em quando aí. Cara,
Vou te dizer para ti que falta muita técnica ainda, né? Mas... Não, mas daí eu já convoquei aqui, eu vou fazer uma chamada, eu vi que tu treinou o Demoliner lá, eu gostaria que ele sentasse aqui um momento para conversar com a gente. Quem sabe ele passar uma dica para nós aí também, né? Ele, quando ele encerrar a carreira, a gente já conversou que... Fazer uma dupla de master. A gente vai ser minha dupla, certo. Não, se ele se esforçar um pouquinho, pelo menos, né? Pra chegar no teu nível. Aquela envergadurazinha lá, eu vou ficar lá atrás, só uma tapinha de vez em quando, assim. É verdade. Que nem o Everson falou ali antes também, eu treino também para passar treino, porque o que acontece? A gente estava sempre buscando novas formas de treinamento, enfim, né? Nesses últimos 2 anos aí surgiu umas tendências diferentes, com bastante exercícios de isometria, seguido de potência, com algumas variáveis, e eu não posso passar isso para o meu aluno sem eu ter já vivenciado. Então, aí entra naquilo que o Everson falou, a gente treina para poder passar o treino, porque eu não vou passar um exercício X para o aluno se eu nunca fiz. Não, isso não existe para nós, né? Então a gente tem que estar vivenciando os exercícios, as formas, as variáveis, as diferenças de ângulos, enfim, ainda mais que a gente trabalha lá, que a principal ferramenta do nosso treinamento é o nosso corpo, né? Então a gente tem que estar sempre atento a esses detalhes. Então é bastante treinar para poder passar o treino para os nossos alunos. Se nós colocar a fisioterapia aqui e a musculação aqui, quanto perto está o treinamento de vocês da fisioterapia ou da musculação? Está no meio aqui, né? Tá no Será meio. que, se nós for pensar assim, né? Eu imagino nesse sentido. A gente que é leigo, que não entende muito, mas eu acho que ele está no meio da fisioterapia e da musculação. Não sei se é isso. Está perfeito, Celso. É bem isso aí. A única coisa que assim a gente sempre... Qual o treinamento mais suscetível a que eu tenha lesão? É o nosso. Ele é mais suscetível que a gente tenha lesão no treino. Mas ele vai te preparar para te fazer melhor fora do treino. Na musculação, como a máquina te estabiliza, tu não precisa fazer... como a máquina vai te estabilizar, é muito fácil de fazer. Agora, quando no nosso treino, muitas vezes pode acontecer, tu não está estabilizado e daqui a pouco tu leva uma facadinha do joelho. Por causa disso, tá? Claro, se tu não segue alguma coisa a mais ou algum acidente pode acontecer. Lesão pode acontecer, em qualquer caso, né? E a causa é multifatorial, mas é isso que tu falaste mesmo, ele está bem no meio dos dois. E há uma pressão grande dos outros, por exemplo, vocês treinam atletas, desculpa, eu te cortei, Marco, mas por exemplo, dos clubes, né? De algum resultado, de alguma pressão de não ter uma lesão, há uma cobrança nesse sentido? Olha, em cima da gente não, mas isso ocorre direto, né? A gente conversa com o preparador físico e é fundamental que não haja lesão. Principalmente no profissional. Eu falo mais na questão profissional, claro, né? A gente tem um atleta que não é profissional, tudo bem, a gente vai passar um tempo a mais para recuperar, mas eu vejo porque às vezes causar uma lesão ou não melhorar uma lesão, nesses dois lados eu penso, num atleta que, poxa, às vezes o investimento grande de um clube, né, nesse sentido. Então, está rasgando dinheiro. Exato. Então ele há uma cobrança do clube, do basquete, que está investindo no atleta, do futebol profissional, que hoje tem investimentos muito altos, né? Futebol, todo mundo que vem aqui falando do esporte aqui, sempre fala do futebol, que é um investimento alto. Então daqui a pouco tem uma cobrança. Espera aí, vocês têm que ter um cuidado com o meu atleta aí, não sei. Mas que nem, nesse sentido, vou pegar de novo os atletas lá que eu atendo no Recreio de Juventude, tá? Eu estou dando aula de preparação física do vôlei para 16 meninas entre 14 e 15 anos. E sendo lá que elas estão fazendo os exercícios livres. Aí, outra, elas começam a conversar com as gurias, é concentração no movimento. Porque se vocês estiverem fazendo aqui de forma errada, estiverem batendo papo ou não pensando naquilo que vocês estão fazendo, vocês podem se machucar. Que daí vem aquilo que o Everson disse. Então, na hora de tu estar fazendo o exercício ali, por não ter a máquina, tu precisa mais atenção. Porque senão tu corre o risco de se machucar. Agora, depois que tu fez certo, o retorno que ele vai te dar na quadra, no campo, é muito melhor. E o que vocês veem de futuro para a Brave, né, em relação a equipes ou a trabalhar com outros profissionais ou outras áreas? Eu falei aqui, né, do atleta do tênis, porque eu percebo que as pessoas procuram muito vocês para fazer aquela transiçãozinha assim, tipo, lesionei, fui na fisioterapia
E tem que ter aquele plus, né? Tipo, porque se ele for para academia, de repente ele vai fortalecer, mas não vai melhorar, né? A fisioterapia faz uma etapa, vocês estão no meio tempo, né? Tem alguma linha que vocês estão vendo? Vamos trabalhar mais futebol, mais um atleta, ou basquete, ou vôlei? Vou te dizer que assim, que quando a gente fez o escopo da Brave, a gente tinha duas modalidades esportivas. Uma era futebol, pela minha ligação com futebol, né? Ter trabalhado muito, trabalhei no Caxias, trabalhei no Caxias 1 ano, Juventude 5 anos, né? Então muitos atletas me procuravam. E quando os atletas vão lá, vão o pessoal da base também. E outro escopo era o tênis. E aí sim. E vou dizer para vocês que a maioria dos nossos atletas são... é diferente a gente trabalhar com outras modalidades, algumas particularidades, mas não muda tanto. Hoje a gente tem beach tênis do atleta amador, né? O pessoal que quer uma performance melhor. Então, varia muito, né? Hoje em dia não dá para a gente cravar assim. Tem alguns atletas do vôlei lá conosco, 2, 3 meninos, 2, 3 meninas também. A gente basquete. A gente pensa... Tem da natação também. Natação. Então a gente vê vários esportes, né? E, na verdade, a gente tem também bastante alunos que não são aqueles que têm algum tipo de lesão e não são atletas, mas que são os que a gente diz atletas da vida real. Tipo, a pessoa busca desempenho para, no fim de semana, poder brincar com o filho sem cansar, para jogar o futebolzinho, para dar corrida, sabe? Então, a gente tem bastante alunos ali que fazem os 5 km, 10 km, mas estão ali buscando desempenho, mas para aquilo que eles querem, que é o atleta da vida real que a gente chama. Então, a gente também tem essa... E dos dois extremos aí, crianças na verdade, não atletas, mas pessoas de mais idade. A gente sempre fala que é importante a gente envelhecer bem. Eu acho que cada vez mais isso é uma realidade da gente entender que a gente não pode envelhecer mal sem estar fisicamente bem. Então, cada vez mais vocês vão ter, pela longevidade das pessoas, atletas não, mas alunos, né? Então, vão falar assim, de mais idade. Isso é uma pergunta. Então, como que vocês veem esses atletas de mais idade? E as crianças, de que idade que eles começam a chegar lá e que vocês acham que eles devem chegar bem cedo para não sofrer lesão e correr a vida deles de... não atletas, mas na verdade de esportistas, bem, o que vocês pensam? Que idade tem que ir mais cedo e até que idade a gente pode treinar? Eu vou dizer assim, a respeito de crianças, eu acho que a criança ela tem que brincar, ela tem que ter um repertório motor grande aí, e alguns que procuram a gente, eu quero ter uma performance um pouquinho melhor no meu esporte. Dá para ter um plus aí? Dá para a gente fazer sim. A gente vê nos Estados Unidos crianças treinando força, mas assim, vou dizer para vocês, sinceramente, não adianta a gente chegar, vai pegar crianças de 11, 13 anos, a gente já pensa no treinamento lá na frente, eles não têm a base. Tem que ter muita base para a gente chegar nesse treinamento de força. E, cara, criança hoje em dia, se a gente tirar já do celular e do computador, já tá legal. Bom. Meio caminhando. Tá legal. Então, assim, eu vejo que é um nicho de mercado muito bom. Criança, né? Muitas vezes a gente desencoraja o cara a vir treinar. Eu tenho muitos que me ligam e dizem, cara, tem o meu filho, meu sobrinho, tem um teste, ele vai fazer. Mês que vem eu tenho que treinar 5 vezes por semana. Eu disse, cara, isso não existe, velho. Vou matar ele. Não, ele vai treinar 2 vezes, cara. Não, mas não vai dar. Não adianta. Então, eu tenho que ser sincero e não adianta porque o cara vai treinar 5 vezes. Nem profissional treina 5 vezes por semana. São esse tipo de situação, né? Então, tem pais aqui, por exemplo, que mudam, a família inteira vem para cá porque o filho está na base do Juventude, com aquela expectativa de virar um atleta de alto rendimento. Então a gente tem mas a gente tem que seguir uma linha. Vamos seguir uma linha, é o que a gente faz. Pessoas de mais idade, sim, aí sim, muitas vezes elas não se enquadram vamos dizer, no treinamento de grupo, que são 4 alunos por horário. Por que não se enquadram? Porque elas precisam de uma atenção diferente. Aí sim a gente trabalha com personal com essas pessoas, muitas vezes. A gente vai lá, o Marco dá, o Andressa dá, alguns professores nossos fora do horário deles que eles têm de sala, eles atendem essas pessoas. E cara, o que acontece? A gente tenta... Essas pessoas, elas querem vir 2 vezes por semana, em horário X, né? Então elas querem ser atendidas naquele horário.
já faz parte da rotina delas, isso aí, elas incorporam na rotina, elas querem lá ser bem atendidas. Então, uma pessoa vai atender ela. Aí sim, tem que ser um personal no método que a gente faz, mas com um detalhezinho maior, tem que ter um cuidado maior, sim. Eu, até há pouco tempo, estava atendendo um senhor de 88 anos. Então, a pessoa tendo ainda uma disposição, não existe idade limite. Claro que tem que ter os cuidados, né? Toda a atenção que necessita. E outra coisa, a gente vai falando de terceira idade, a gente não vai tratar o cara de terceira idade como se fosse um anjinho. Exatamente. Ele vai saltar, ele vai jogar a bola na parede, coisa que a gente não fazia muito tempo atrás. Trabalhar potência porque a partir dos 65 anos a gente perde 13,5 de potência por ano. Perder potência, não é tão importante, cara, aquele movimento rápido pro cara sair do carro, pro cara levantar, não consegue. Às vezes para evitar uma queda. Mas, claro, tem um vídeo legal nas redes sociais que o senhor, né, ele começa a fazer o querobel para subir aqui. A neta, isso aí. Isso, daí depois carregar o netinho dele. Para botar no Natal lá, botar um enfeite e tal. E eu acho bacana, né? Tipo, é uma situação bem peculiar. Eu acho que acho que deve ser bem esse o pensamento, né? A gente via, eu atendi muito tempo trauma, né? No hospital, sou cirurgião bucofacial. Então, a gente tinha muita a descrição de queda da própria altura. Não é? É uma questão que hoje o paciente da idade, então, ele não está equilibrado, ele não tem uma... Perde autonomia, né? Perde. E essa queda da própria altura, a gente tinha traumas de face gigantes, assim, porque o cara caiu de maduro, né? Assim, e não teve nem a reação. Condição de botar a mão na frente para evitar uma queda mais grave. Exato. Então, se o cara tivesse esse reforço, esse equilíbrio, esse treinamento que... Não é um treinamento, é treinamento para o cara viver o resto da vida bem. Tipo, envelhecer bem, poder levantar da cama sozinho, poder fazer as atividades dele sem que precise de um cuidador. Então, eu acho que isso é interessante, né? A gente quer envelhecer bem, não quer? A gente quer chegar e poder cuidar dos netos, poder levantar os netos, que seja, mas que a gente tenha essa autonomia. Então, eu vi aquela queda da própria altura como, é uma pessoa de idade que já não tem equilíbrio, que não pode levantar sozinho, não pode fazer mais nada. E tem algum caso legal, assim, que vocês possam contar, tipo, isso aqui me impactou, isso aqui eu consegui, seja, né, ou uma lesão, ou mesmo uma evolução, que diz, isso aqui valeu a pena, né, o meu trabalho está valendo a pena. A gente tem vários relatos, daí não só, tipo, aluno meu de personal, do Everson, mas de próprios alunos da Brave em si, né, que entram em contato conosco e dizem, eu fazia um tempão que eu não jogava meu futebol, meu joelho sempre doendo, obrigado, agora a gente tô conseguindo jogar. Fazia um tempão que eu não corria sem dor no meu joelho, no quadril, obrigado. Então, esse tipo de retorno a gente tem e é muito bacana, é satisfatório pra gente. Como vocês pensam a Brave daqui para frente? Evoluindo, tendo mais pessoas, construindo mais pavilhão, outras unidades, crescendo, a ideia, ou mantendo a estrutura como que está e entendendo assim, as pessoas de um modo diferente. Enfim, como é que vocês pensam aqui para frente? A gente tem um projeto, a gente está começando com um projeto aí, de franquear. A gente está fazendo todo... O meu pensamento está indo para esse lado aí. Né? A gente está fazendo toda a padronização, a gente contratou aí a equipe do Gilmar Gianni e estamos fazendo todas as padronizações aí. Eu acho que esse é o nosso próximo desafio. Conversando aí com o pessoal de Farroupilha, daqui a pouco a gente fazer um embriãozinho aqui. E a nossa ideia não seria, por exemplo, aumentar o tamanho da Brave. Acho que a Brave é esse tamanho. Né? Que a gente tem aí 380 metros, mas em torno de 300 metros quadrados aí atenderiam. A ideia de fazer assim, ou uma Brave menor um pouquinho, para aquele personal que precisa, que acabou a universidade, mas esse escopo tem que ter algum professor, um personal, ou alguém que tracione, que tem esse tipo de perfil. E educação, assim, vocês pensam em treinar pessoas? Sim. Porque daqui a pouco eu vou ter lá uma filial, sei lá, ou um franqueado lá numa outra cidade. Mas é interessante que as pessoas mesmo, o próprio personal, possa aprender o que vocês têm aí para ensinar. Então, eu acho que são duas coisas diferentes. Isso, mas isso é algo que está junto. Não existe nós querer abrir uma
franquia ou abrir uma filial sem ter esse estudo junto, inserido, porque senão não tem como replicar o Não, eu acho que esse é o maior desafio. Sim, esse é o maior desafio, porque sim. hoje em dia, por exemplo, para a gente, profissionais para trabalharem na própria Brave, não são fáceis. Então, toda essa trajetória aí, que são 4 anos por aí, a gente é profissionais, difíceis profissionais. Aí, quem colou comigo, o Matheus, meu sobrinho, por exemplo, pegou toda a metodologia SAP, cara, tá na mão dele. Mainara, que trabalhou comigo há muito tempo. Então, são assim, e o que a gente pega? Quando vem um professor novo, a gente dá aula. A gente estuda fim de semana, a gente troca ideia, para que dá ferramentas, e a gente está sempre lá. Essa é a facilidade, está sempre lá. Mas, se a gente abrir algumas outras fora, a gente não vai estar lá. Mas tem que ter alguém lá que seja a cara do Marco, a cara do Everson, que tem essa filosofia, visão, essa filosofia. Mas a gente tem que sair. Cara, tem que fazer assim, o exercício, senão o cara não consegue fazer tudo isso tem que estar... E cursos, né? Tipo, para montar hoje, para quem está querendo, tem esse pensamento? Cara, tem. Muita gente me pede. Gente me pede. O que acontece? Hoje em dia, a gente tem uma limitante chamada agenda. Eu trabalho sábado e domingo, de segunda a domingo. E, cara, adoro o que eu faço. Não tem problema nenhum em trabalhar sábado e domingo para mim. Muitas vezes o que eu faço? 7 da manhã, 6 da manhã eu desço mais cedo, vou para o computador, que muitas vezes na semana não dá tempo. A minha função hoje também é personal e meus horários estão extremamente lotados. O que eu tenho que fazer é começar a abandonar esses horários. Né? Então essa é o que vai acontecer mais adiante, aí os próximos passos aí que a gente está fazendo. Mas é interessante poder replicar. Uma outra forma é infoproduto. Um pouco montar cursos que tu possas online de algumas, claro, talvez não todo, mas pelo menos que a metodologia possa ser replicada, né? Acho que é interessante a forma como vocês trabalham. Então, daqui a pouco, enfim, não estou dando ideia, mas isso a gente faz na nossa profissão também, né? Eu dou aula, sou professor de odontologia, a gente tem, eu e o Maurício, empresas que trabalham com prótese, que trabalham, enfim, com outras coisas, mas a forma de tu replicar, porque o nosso tempo também é limitado. Eu consigo atender tantas pessoas. Fora o meu atendimento, eu preciso gerar alguma outra forma de fazer isso. Então, vocês têm isso. Mas exatamente, esse é o mesmo desafio. O mesmo desafio. E hoje nós estamos o Marco já está muito no Instagram, já sabe mais todas essas questões, mas a gente acaba tendo que entrar nisso e se envolver com rede social, se envolver com formas de divulgar. É isso, né? Gerenciar, não só atender, mas também gerenciar certamente a academia, que envolve também outro tempo, né? Questões tributárias, questões contábeis, questões... Mas aí nós temos a nossa gerente, a Giovana, que faz toda essa coisa. Gerente sócio. Gerente sócio também. É isso aí. Legal. Graças a Deus ela existe. Né? Olha aí. É verdade, tem gente que nos ajuda, né? Então a gente sabe como é que é. Não é fácil, cara. Não é fácil gerir um negócio. Não é só desenvolver uma metodologia, replicar essa metodologia, aplicar essa metodologia, mas a gente precisa fazer com que a gente não tenha as questões tributárias, financeiras, que a gente tem que lidar com isso, ou alguém lidar, né? Então a gente tem que... Bom, pessoal, a gente queria... Estamos chegando no final aí, a gente... Queria agradecer a disponibilidade e o tempo de vocês. Certamente como vocês mesmos falam, é bem difícil de pegar vocês dois, né? E ter esse tempo aqui, eu acho que a gente fica muito contente de aprender com vocês, ver o trabalho de vocês, ver a evolução, né? Eu já treinei com o Marco, eu treinava lá na Six Gym, né? Via os jogadores treinar num ambiente, certamente não era o ambiente que... não digo que era ruim, mas eu digo assim, não era aquela questão personalizada, né? Então, vejo a evolução de vocês, a gente fica muito contente, né? Do trabalho que vocês vêm fazendo, né? Eu estimo que tenham sucesso ainda mais do que vocês já têm, né? E a gente queria agradecer a disponibilidade, né, de vocês, e a gente faz umas perguntinhas aqui, meio pessoais, né, que o que vocês gostariam de dominar que hoje vocês não dominam? Né? Tipo, gostaria de aprender tal coisa.
Eu gostaria de tocar violão. Eu gostaria, Eu gostaria de botar todas as bolinhas na linha. Fora do trabalho de vocês. Gostaria de botar as bolinhas tudo na linha lá no tênis. Geralmente sai assim, sai. Eu tô sonhando assim. Pô, são perguntas difíceis, para ser no final. Uma habilidade assim que tu... Eu gostaria de aprender a ser fluente em inglês. Isso é legal, cara. Posso imitar ele? Pode. Sabe por quê? Porque hoje em dia o que tem de estudo mais relevante para a nossa área, como provavelmente da de vocês, é inglês e russo. Então, vou me diferenciar do Everson. Eu queria saber o russo fluentemente. Então, aí o Everson fica no inglês, eu no russo e a gente troca ideia. Boa, pronto. Interessante, né? Sabe que o inglês é tão... Hoje lá em casa eles têm obrigações, as crianças, né? Que é para a escola e fazer inglês. Né? Eu acho que o inglês é fundamental. Assim, né? Eu acho que a gente consegue se comunicar em qualquer lugar no mundo, na grande maioria dos lugares do mundo, falando inglês. E eu e o Maurício falamos em um inglês meio russo, digamos assim. Um inglês meio indígena já, ultimamente. Mas a gente se comunica e se vira. Mas falar fluentemente inglês é fantástico, né? Eu acho que a gente tem até inveja das pessoas que não tem, que falam o inglês que nem o português, assim, né? Eu acho interessante. E uma inspiração na área de vocês aí, que vocês... esse cara aqui foi um divisor de águas aí. É difícil, né? É difícil. Ou algum outro, um atleta que seja excepcional, um professor. Atleta para mim é fácil, é o Michael Jordan. Imaginei, né? Simples assim. Legal, eu acho que sim. Eu acho que não teria outro diferente também, né? O atleta, assim, cara, vou te dizer que me inspirou muito. Vai que seja no tênis ainda, né? Eu acho que assim tem assim vários me inspiraram, né? Se a gente pensar Ayrton Senna, né? Daqui a pouco, né? Pela vontade que tinha. Eu tive uma palestra muito legal com o Torben Grael e eu achei, a gente não tinha ideia do que o cara viveu e eu achei espetacular. É um cara que até hoje, faz muito tempo isso, mas me marcou. Um grande atleta, né? Um grande atleta. Um lugar que vocês queriam conhecer ou queriam voltar? Conhecer. Tailândia. Tailândia. Não voltaria para Cuba, assim? Cara, assim, eu vou dizer que tentei voltar. Tentei voltar. Fui 2 vezes, né? Eu fui para fazer as cadeiras, voltei para o Brasil, fiz a coleta de dados e voltei para apresentar a tese. Eu gostaria de voltar para ver o pessoal que a gente conviveu lá, mas a agência de viagem, ela não vai. Assim, tu vai alugar um carro, os caras não vão te entregar, e eu não vou me responsabilizar, assim, mas tiveram pessoas bem especiais lá que poxa, foi... E como é que é lá? É legal? É interessante? Cheguei lá, vou te resumir assim, cheguei lá com 85 quilos, saí com 72. É mesmo? Assim. O que eu vou te dizer assim, a gente se queixa muito de algumas coisas. Por exemplo, eu cozinhava numa pedra, era literalmente uma pedra com uma resistência de chuveiro, né? Então eu aprendi a ser homem, para te falar. Com 25 anos, eu saí daqui, vendi tudo que eu tinha e fui. Muito difícil, assim, de viver, mas, cara, assim, tiveram coisas, assim, que me marcaram. Desculpa aí. Eu imagino, né, cara? Eu imagino. Olha. Tiveram coisas que me marcaram muito, assim. Como eu emagreci muito, tinha uma professora, cara, que ela dizia: Everson, estás flaco, o que passou contigo? Prof, não és a mesma coisa. Então, a gente não come muito bem. Então, assim, daqui a pouco a mulher me traz uma Tupperware com comida. Assim, são coisas que a gente aprende a ser homem, né? Então... legal. A gente, eu e o Celso fomos a Cuba, a gente... Claro, fomos, turismo, na verdade. A parte boa, né? Vamos conhecer a parte... Havana e Varadeiros. A parte, vamos dizer assim... Mas eu tive um certo momento, consegui fazer uma visita mais
tirando o roteiro... Lado B, vamos dizer assim. Isso, E aí contratei uma pessoa local, me levou em alguns lugares um pouco diferentes, assim, pude conhecer um pouquinho a cultura, acho que é bem bacana. Né? Eu acho que tu deve ter aprendido mais na unha ali essa situação. E tu, Marco, um lugar que tu gostaria de conhecer? Sérvia. Sérvia? Por causa do basquete? Óbvio. Pô, tu vê o lugar, né? A Sérvia é uma potência no basquete que o cara não imagina, né? Tu vê, um lugar que desenvolveu isso. Eu fico imaginando os jogos, né? A torcida, né? Uma Por incrível torcida que pareça, não é nenhum time da NBA que eu gostaria de ver. Eu gostaria de ver um jogo de basquete na Sérvia. Olha aí. É o caldeirão, né? Os jogos, né? Interessantes. E um conselho que vocês dão para quem está começando? Tipo, seja na área da preparação física, seja na área do treinamento funcional, o que vocês dariam de conselho para esse pessoal? É fácil, é sempre estudar. Sempre, sempre. Como mesmo foi dito antes, né? Se a gente parar, um ano já vem uma forma nova de pensamento e se tu não te atualizar, tu acaba ficando para trás. Então, sempre estudar. A forma que tu vai estudar, se vai ser lendo artigo, comprando livro, fazendo uma certificação, não importa. Cada um vai achar a sua melhor maneira, mas sempre estudar. Eu acho que também essa que o Marco falou, mas acho que tu construir boas relações e ética, né? Acho que tu ter ética e construir boas relações. Isso é fundamental. Teve muita gente que eu conheci que era excelente, mas não tinha boas relações, difícil de trabalhar, complicado, que tiveram, vamos dizer assim, oportunidades abreviadas por causa disso, viu? E como é que você se vê daqui 10 anos? Como é que vocês veem a Brave daqui 10 anos? A Brave daqui 10 anos? Eu vejo ela com umas franquiazinhas boas ali, né? E a gente poder, vamos dizer, fazer a diferença na vida das pessoas. Acho que esse é o principal. A gente... Como vocês também, de uma forma talvez um pouquinho diferente, né? Mas a gente fazer a vida das pessoas melhores, acho que é o que move. Bom, pessoal, mais uma vez a gente queria agradecer, mas também a gente precisa agradecer os nossos patrocinadores, né? Que nos apoiam aqui, mesmo sendo as nossas empresas, né? A gente gostaria de convidar as outras empresas que queiram estar aqui com a gente, né? Será um prazer a gente trocar uma ideia aí e poder divulgar a sua marca aqui com a gente. Mas a gente não pode deixar de falar da Digital, nós a Digitals, onde a tecnologia encontra a arte, né? E a SCAL, na vanguarda da educação odontológica, que estão aqui sempre com a gente, né, Celso? Isso aí. E pedir para o pessoal se inscrever no canal, dar o like, compartilhar, né? Compartilhar o trabalho do pessoal aqui que vem aqui conversar com a gente, né? Sempre muito interessante, válido, né? Divulgar aí as coisas boas, né? Então, mostrar os cases das pessoas, né? Sucesso aí. Então, tá aí a Brave Club, é isso? Isso mesmo. É isso aí. Bom, eu queria, na verdade, dar os parabéns pelo trabalho de vocês, pela metodologia de atendimento que vocês fazem para as pessoas, pela preocupação que vocês têm com todo mundo que passa lá, que a gente vê que todo mundo que chega lá é bem atendido e está sendo atendido de uma forma individualizada, cada um com as suas dificuldades. Então, a gente vê que todo mundo que vai lá só sai melhor do que chegou, né? É isso que a gente vê. Que eu acho que esse é o objetivo, né? Exatamente. E a gente queria deixar vocês à vontade para falar do trabalho de vocês, dos contatos, né? Das redes sociais, tanto da Brave como os contatos pessoais. Fiquem à vontade, hein? Sou @Everson Batacini Lima, a Brave, @Brave Club com 2 L's. E falar do nosso trabalho só que a gente tem paixão pelo que a gente faz, a gente não é muito de divulgar alguma coisa, eu particularmente, né, Marco? Sim. Eu sou mas a gente vai ter que mudar um pouquinho. Mas falando propriamente da Brave, abrir um parênteses, a maioria dos nossos alunos é sempre por indicação. Bem ou mal, não sei dizer, o nosso marketing não é ainda o que deveria ser. E todos os nossos alunos sempre chegam lá através por indicação de uma ou outra pessoa. Então,
Mas a gente tem mostra muito... a qualidade do trabalho, né? A gente vê que hoje a gente depende, né, um pouco dessas redes sociais, e a gente traz muita gente boa aqui e que fala a mesma coisa, assim, ó, eu preciso estar na rede social, e a gente quer que pessoas boas estejam na rede social. A gente vê muita coisa ruim, muita coisa... venda de coisas, assim, na verdade, só venda, não é entrega. E para quem faz um bom trabalho, eu acho que a gente tem que fazer a divulgação, né? Todo mundo... Então, a gente tem que lotar de pessoas boas as redes sociais. E, enfim, para tirar o espaço de quem está fazendo um trabalho que não é tão adequado. Marco, eu queria te deixar à vontade para falar das tuas redes aí. Eu nem lembrava qual que era, daí apareceu ali Marco _Bombaldi, então no Instagram. O teu trabalho, então, mais é lá na Brave mesmo, né? É isso aí. Exatamente. Então tá, pessoal, a gente só quer agradecer para vocês novamente pelo tempo, né? Pela parceria, pela conversa, que é muito legal, que foi muito legal mesmo. Foi mesmo. Trazer os amigos aqui é mais fácil ainda, a gente falar um pouquinho das coisas que a gente gosta também é mais fácil. E, enfim, vamos só lembrar o pessoal para se inscrever no canal. E deixar os comentários, né? A gente faz sempre uma live no fim da semana e a gente convida, a gente pede para os convidados, se puder, lá um domingo de noite falar, para responder as dúvidas que as pessoas deixam lá para a gente. A gente já, na verdade, quase obriga as pessoas a uma meia hora pelo Instagram, lá no final do dia. E se tiver alguma outra dúvida, né, que vocês tiverem, deixem nos comentários que a gente vai fazer para os parceiros. Isso aí, agradecer então mais uma vez, né, ao Celso, aos amigos aqui, e até uma próxima. Então tá, valeu, até mais. Obrigado. Até mais.